Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus nós estamos tendo mais uma rica oportunidade de lermos as Escrituras e aprendendo com esse Deus a quem servimos, amém? Nós estaremos lendo hoje Atos de número 22 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Paulo diz assim: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falavam em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Eu fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho de quem cheguei a obter cartas para os seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco. E quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor, eu caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue? Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levanta-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixou cego. E um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levanta-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. E vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançaram poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, eu sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: e eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que o reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Amém? Meus amados, aqui nós vemos claramente, né, essa caminhada que o nosso irmão, o apóstolo Paulo, esteve, né, passando juntamente ali com todas essas pessoas. Ele inicia aqui dizendo sobre a defesa. Ele estava falando da sua defesa. Essa foi a primeira das 5 defesas que Paulo fez. E depois que ele falou ali em grego com o tribuno, Paulo ele se dirigiu à multidão na língua hebraica e não em aramaico. E quando ouviram Paulo falar em sua própria língua, eles lembraram que Paulo não era um gentio, mas ele era um judeu como eles. Sendo assim, eles ouviram o que ele tinha a dizer. Como todos vós sois, ele disse, Paulo disse à multidão que entendia porque estavam espancando ele, tentando matá-lo. Eles eram zelosos com a palavra de Deus. E Paulo não os acusou pelo que haviam feito e disse que ele fez tudo aquilo mesmo antes por causa do seu zelo. Paulo mostrou a compaixão até mesmo àqueles que o atacaram.
E nós temos que ter o mesmo tipo de compaixão, meus amados, por todo aquele que ainda não tem fé em Jesus. Paulo, ele viu que ele estava antes de um lado da moeda, agora ele está do outro lado da moeda. Porque antes ele agia pela ignorância. Ele era fiel naquilo que ensinaram a ele. E quando o próprio Jesus apareceu para ele, e ele viu que tudo que ele fazia, tudo que ele achava por certo, tudo que ele havia ensinado, né, nas sinagogas, até aos pés de Gamaliel, ele viu que nada se comparava com aquilo que Jesus estava revelando a ele. Então agora ele estava dizendo que ele tinha uma visão, né, que o próprio Senhor conduziu ele. Por isso que fala aqui que era o caminho, né? O caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, neste momento, meus amados, né, a gente vê que aconteceu que Paulo, ele contou seu testemunho pessoal. Cada um de nós tem um testemunho para contar como Deus mudou a nossa vida. Cada um tem uma bagagem. Eu tenho uma bagagem, você tem uma história. E nós temos que partilhar esse testemunho com todos que ouvem, né? A gente vê isso lá em Atos 1:8, né? Pedro nos exorta em 1 Pedro 3:15. Estamos sempre preparados para responder a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Então, o que acontece? Mas não ouviram a voz ali dele, relatando, né, sua experiência no caminho de Damasco. Mais uma vez, Paulo menciona que os homens que estavam com ele ouviram um som, até viram, né, o clarão sobre Paulo, mas eles não entenderam as palavras que foram ditas a ele. Quer dizer, Jesus não permitiu que as pessoas entendessem o que foi dito. Nosso Deus, meus amados, tem poder para qualquer coisa. Ele faz o que ele quiser. Se ele quiser ocultar uma pessoa, né, do mal, ele oculta. Se ele quiser trasladar uma pessoa, ele traslada. Se ele quiser arrebatar uma pessoa em vida, ele arrebata, ele faz o que ele quiser. Então, neste momento, ele falou somente com Paulo. As pessoas viram o que aconteceu, mas não entenderam, porque o próprio Deus não permitiu. Então não sabemos por que eles não puderam entender o som que ouviram, mas Deus não quis que ele ouvisse. Então a gente vê, meus amados, né, que Jesus mandou Paulo levantar e ir para Damasco. Havia um compromisso divino esperando por ele. E Paulo, ele se levantou então, mas não podia enxergar. Ele foi, né, ali... fechada a visão dele, ele não pôde mais a ponto de enxergar nada. Ficou tudo escuro e os próprios soldados ali encaminharam ele até Damasco, né, no silêncio da sua cegueira. Ele se arrependeu profundamente ao enxergar as trevas do seu coração. Ele entendeu, meus amados, que tudo que ele fazia era errado. Em momentos, né, de quietude, de honesta reflexão ali, um verdadeiro arrependimento pode ser experimentado. Quantas vezes de nós o Senhor coloca eu ou você num deserto, ou numa prova, ou num vale, onde nós vemos a nossa miséria, né? A miséria do nosso coração. Quantas as coisas ruins que nós temos feito, atitudes erradas, caminhos errados, atalhos que nos traz tanto mal e sai do foco de Jesus. Então, meus amados, às vezes o Senhor nos coloca em certas ocasiões, em certos locais, em certos, né, fornalhas, justamente para a gente poder se arrepender e buscar invocar o nome do Senhor, que é o único que pode nos salvar. Amém? Então naquele momento Paulo enxergou a sua miséria, a sua fragilidade, e ali naquele momento que ele ficou por 3 dias sem comer nada, em jejum, em oração, ali ele foi, experimentou, né, do lado das trevas. E posterior àquilo, ele experimentou a graça e a bondade de nosso Deus. E posterior a isso, quando Ananias colocou a mão sobre ele, orou sobre ele, como o próprio Senhor havia dito a Ananias, né, que Saulo estava vindo e que ele teria que aceitá-lo, orar por ele para que ele pudesse ter restaurado a sua visão e sido batizado. Então é o batismo que confirma a nossa confissão. O que acontece? Lá em Romanos 10, a gente vai ler mais para frente, 9 ao 13, que fala sobre isso. Nós temos que confessar Jesus, que Ele é Senhor e Salvador de nossas vidas em público, diante de homens. Nós temos que nos arrepender de todo mau caminho, de todas as coisas erradas, de todo vício, pecado, confessar diante de Deus todo o nosso pecado, aceitar Jesus, aceitar a correção e posterior a isso ser batizado para que nós possamos nascer uma nova pessoa, um novo homem, que é essa aliança que é Jesus Cristo. Amém? Então, a gente vê que 3 anos depois se passou e ali os gentios, os judeus, eles recusavam-se a ouvir Paulo, porque criam que partilhar seus privilégios com não-judeus colocaria em risco a relação de união com a nação.
a nação tinha com Deus. Então os judeus ali não odiavam todos os gentios, eles até permitiam, né, que os temiam a Deus adorassem no átrio dos gentios ali, e um gentil podia até se tornar um prosélito. O que é um prosélito? É um convertido, ele se converte, né? Um gentil, ele chega ali e ele se converte ao judaísmo, né? A crença. A palavra gentil, ela deriva ali de gens, né? Que significa clã, grupo familiar, e a gente vê aqui que na palavra gentil, na Bíblia, designa um não hebreu. Os hebreus estabeleciam uma divisão entre o povo, que definiam como eleito por Deus, e os gentios posteriormente denominados como pagãos. Então, meus amados, aqui por isso que está falando a respeito disso, né, do prosélito. Um gentil podia sim se converter. Ele era reconhecido como judeus daí, sendo circuncidado e obedecendo às leis de Moisés. Portanto, os judeus ali nessa passagem, eles não estavam se irritando com o fato de os gentios adorarem a Deus, mas com a ideia de eles terem os mesmos direitos diante de Deus sem antes se converterem ao judaísmo. O fato de os gentios poderem ter, acesso direto a Deus pela fé em Jesus Cristo era uma ofensa para os judeus. Eles tinham ainda a mente meio cauterizada, eles ainda não estavam aceitando, assimilando o porquê de todas as coisas, o que Jesus havia realizado, né? Aberto as portas do reino de Deus para que todos aqueles que crescem fossem salvos. Então, meus amados, aqui estava acontecendo essa transição onde as pessoas ainda não tinham a noção do que significava as boas novas, do que significava o arrependimento e ser realmente convertido a Jesus Cristo. Então aqui o chicote era feito de tiras de couro, a respeito do que Paulo ia passar agora nesse momento. E com um pedaço de metal e ossos na ponta e preso a uma haste de madeira. Você imagina a tortura que era, meus amados, levar as chibatadas, chicotada. E Paulo já tinha sido castigado antes com açoites de vara. Lá em 2 Coríntios 11, 24 e 25 diz isso. Mas os açoites eram muito piores, porque essa punição era para matar ou deixar essa pessoa aleijada, totalmente arrebentada. E a vítima aqui sofria essa tortura com o corpo ou esticado ao chão. Ou ele era preso sobre uma coluna ou preso em um gancho fixado no teto. Então era terrível essa tortura, né? Então Paulo ali, quando viu que ele ia ser açoitado, ele declarou algo. Ele falou assim: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Por que acontece? Uma pessoa que era romana, tanto por nascença ou pessoas que tinham alto poder requisitivo, poderia comprar a cidadania, né? Como ali aquele homem falou para Paulo que ele pagou um alto preço para ter a cidadania, mas Paulo teve por nascença. Então, segundo a lei de Roma, nenhum cidadão romano podia ser acorrentado, açoitado ou morto sem ter um julgamento adequado. E o não cumprimento dessa lei resultava em punição severa ao tribuno, né, que impusesse o castigo ilegal. E Paulo foi acorrentado e ia ser açoitado, embora nenhuma acusação formal tivesse sido feita, né, para ele, né? Então, a princípio, meus amados, aqui somente as pessoas livres que viviam na cidade de Roma tinham direito aos privilégios da cidadania romana. E mais tarde, essa cidadania aqui ela foi conferida a outros, né, que viviam no Império Romano. Às vezes, o imperador oferecia cidadania àqueles que prestavam algum serviço extraordinário a Roma. Esses também tinham o privilégio de se tornar um cidadão romano. É bem provável que o pai ou o avô de Paulo tenha se tornado cidadão romano por esses meios, e por isso Paulo era romano de nascimento. Então, meus amados, aqui tem mais um pedacinho da história, né? A história de um homem chamado Paulo, que foi um homem totalmente temente a Deus, foi um homem que seguiu o caminho realmente até a morte. A gente vê diversas vezes Paulo ensinando através de suas cartas que, né, valeria a pena passar por tudo aquilo. Porque quando Jesus falou para Ananias que Paulo entenderia o quanto é importante sofrer pelo meu nome, Paulo, no decorrer da sua história, ele realmente aprendeu que o quanto importaria sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Tudo o que ele fez no passado, agora fizeram com ele. Castigos, perseguições, prisões, tudo isso ele passou. O Senhor permitiu que ele passasse para ele entender o quão importante era sofrer pelo nome de Jesus. Mas aqui, meus amados, nós vemos uma história de excelência, um homem que foi excelente com Deus. Não porque ele era super-herói, não, porque ele era obediente. A obediência, meus amados, alcança o coração de Deus. A obediência faz eu e você nos tornarmos amigos de Deus.
Deus poupou Paulo do sofrimento? Não, pelo contrário. É aí que ele sofreu mais ainda. Mas Paulo entendia que tudo isso daqui que passava, tudo isso aqui no mundo era passageiro. O que importava é o que haveria de vir, que é a grande promessa que está em Jesus Cristo, que é a vida e a vida eterna. Ao ponto de Paulo dizer que o morrer é lucro. Então, meus amados, só quem realmente conhece a Jesus, serve a Jesus, segue a Jesus de coração, tem um total entendimento do que está sendo pregado, pode dizer que morrer é lucro. Como assim morrer é lucro? Por que, meus amados? Mais uma vez eu vou falar, faz um tempinho já que eu não falo. Quem morre, quem nasce uma vez, que é esse nascimento nosso, normal, que nasce do ventre de nossa mãe, essa pessoa que só nasce uma vez na vida, ela morre duas. Como assim morre duas? Morre tanto a morte natural, que todos nós vamos passar, e morre também, meus amados, a morte espiritual, a morte eterna, que é lançado no fogo do inferno. Pessoas que não seguem um caminho, que não aceitam Jesus, que viram as costas para Jesus, essa pessoa será condenada e será destruída. E a pessoa que nasce duas vezes, essa morre uma vez só. Por quê? Porque Jesus, quando falou ali com Nicodemos, ele deixou muito claro para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo. E Nicodemos ficou assustado, espantado, atônito, falou assim: peraí, como que eu vou nascer de novo, voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus disse para ele: não, Nicodemos, você não está entendendo. Eu não estou falando da carne, eu estou falando do Espírito. Você já nasceu da carne, agora é necessário que você nasça do Espírito. Porque eu estou trazendo aqui uma nova aliança. Através de mim, do meu sacrifício, eu pagarei o preço da morte. Eu morrerei por todos vocês. Eu morrerei pela humanidade. Eu pagarei o preço da morte com o meu sangue. E foi o que Jesus fez. Então, meus amados, agora nós temos que aceitar a Jesus, esse ato que Jesus fez, porque ele ordena que nós confessamos o nome de Jesus, aceitamos o nome de Jesus, que Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas diante de homens. Tem que ser em público. Você tem que aceitar Jesus em público. As pessoas têm que ser testemunha de você pronunciar essas palavras. Sendo assim, o Senhor escreverá o teu nome no livro da vida. Porém, tem mais uma ordenança. Agora é necessário que você faça que nem Jesus fez. Agora você vai ser batizado. Você vai morrer para o mundo e nascer para Cristo. Morrer para o mundo, meus amados, é morrer às tuas vontades, às tuas paixões, morrer para o pecado, morrer literalmente para o mundo. Agora não é mais você viver para o mundo, agora você viver para Jesus. A tua vontade agora é a vontade de Jesus. A tua vontade agora, o teu em primeiro lugar na tua vida agora é buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. E todas as outras coisas que eram anteriores são secundárias. Agora é o Senhor que te comanda, é o Senhor que te guia, é o Espírito Santo de Deus que está dentro de ti, depois que você foi batizado, que agora vai te conduzir e vai trazer no seu coração aquilo que você deve fazer. Isso é viver para Deus. E era isso que Paulo fazia. É isso que fazia o Paulo se tornar um homem de excelência, um homem que podia ter condições de dizer assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? A gente vê, meus amados, grandes ensinamentos. Nós estamos lendo aqui todo o Novo Testamento e vocês vão ver a riqueza dos ensinamentos que o próprio Senhor trouxe para Paulo, para ele transportar isso para nós, para ele passar adiante esses ensinamentos através do Espírito Santo de Deus, para que eu e você possa ser também um vitorioso, uma vitoriosa. Amém, meus amados? Aqui fica esse ensinamento de hoje. Eu creio que foi muito claro para mim e para você, que você possa guardar essas palavras no seu coração. Amém? Porque a palavra de Deus, quando acha guarida no nosso coração, ela entra. E a gente, vai digerir tudo isso que nós estamos ouvindo, nós vamos aprender e vamos lançar para a nossa mente para executar tudo o que nós estamos aprendendo. Sendo assim, meus amados, seremos homens e mulheres de excelência nas mãos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com essa palavra, que você possa meditar nela dia e noite, e eu creio que tu e tua casa será salvo. Deus te abençoe.